Muito bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista em Vital Brasil. Bom dia, Pastor Domingos. Estamos aqui para a quarta e última lição do livro de Filipenses. Então vamos para o capítulo 4. Quero mais uma vez reiterar o agradecimento por tão honrosa oportunidade de poder falar a tão distintos irmãos, tá? Deus os abençoe. Filipenses, estamos aí passeando um pouquinho pelo livro de Filipenses, já falamos no capítulo 1 sobre a formação de um discípulo, falamos no capítulo 2 sobre o caráter de um discípulo, no domingo passado, capítulo 3, falamos sobre a postura que um discípulo precisa ter, e agora vamos falar sobre os desafios de um discípulo. E, para tanto, eu quero de imediato fazer a leitura do capítulo que nos está proposto para essa manhã. Filipenses, capítulo 4, como vinha lendo nos outros, quero ler para os irmãos na versão Almeida atualizada. Vocês encontram como NAA, tá? Aquele símbolozinho da aliança, né? Na capa das Bíblias, tá? Inclusive, a versão com que eu fui presenteado pelo pastor Domingos, com uma Bíblia também, tá? Então, Filipenses capítulo 4, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, junto com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para suprir as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém.
Saudem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo estejam com o espírito de vocês. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã e obrigado por esta oportunidade que temos. Mesmo que através de um aplicativo, de uma plataforma de transmissão, de falar do teu evangelho, de falar dos teus preciosos e necessários ensinamentos. Obrigado por essa oportunidade e mantenha, ó Pai amado, neste momento, a nossa atenção, o nosso coração, ó Pai amado, cativo a tua palavra. É a nossa oração e fazemos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, os desafios de um discípulo. Filipenses capítulo 4, tá? Eu quero começar fazendo primeiro, contextualizando e colocando essa questão do desafio. O que é um desafio? É algo que nós enfrentamos, é algo que nós nos esforçamos até para cumprir, mas, acima de tudo, nós somos desafiados por aquilo que nos incomoda e que queremos alcançar ou até mesmo queremos abandonar. No caso aqui, vamos falar sobre algumas coisas que queremos alcançar. Os desafios de digamos assim, os desafios de um discípulo de Cristo podem ser resumidos e definidos por um princípio. Nós precisamos fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus. E aí vamos até usar uma frase. Fazer tudo que alegra o coração de Deus. Então devemos nos esforçar em fazer, viver e pensar de acordo com a vontade de Deus. Então os nossos desafios, eles vão se resumir, mas também eles vão também estar circunscritos em torno dessa afirmação, em sempre buscar aquilo que alegra o coração de Deus. E nesse texto especial, capítulo 4 de Filipenses, que nós acabamos de ler, um capítulo muito bonito, mas que ele fala de vários assuntos, porque o apóstolo Paulo está terminando essa carta. Assim, o capítulo 1 traz dois assuntos, ali o capítulo 2 e 3 acaba você tendo um assunto único, mas o capítulo 4 aqui é uma despedida. A Paulo escreve também se despedindo dos seus irmãos filipenses, esperando poder vê-los, mas se despedindo por hora com aquela carta. Então nós podemos encontrar ali algumas afirmações, então podemos encontrar principalmente algumas orientações que o apóstolo Paulo nos dá sobre como o cristão deve e pode alegrar o coração de Deus. E a isso eu quero chamar de desafios. Tá? Eu elenquei aqui 8 frases que eu entendo serem os 8 desafios do discipulado cristão. Esses desafios são objetivos que podem ser alcançados e que eu vejo que você pode extrair desse texto que nós acabamos de ler, desses 20 e poucos versículos que nós lemos. Então, no encontro dessa manhã, eu gostaria de falar para vocês sobre a alegria de servir ao Senhor, que observamos logo no começo do capítulo, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha alegria e coroa, ou seja, minha recompensa. Ao exortá-los, ele recomenda: alegrai-vos no Senhor. Devemos servir ao Senhor com alegria. Em Neemias, capítulo 8, verso 10, encontramos a seguinte advertência: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso contextualizar esse texto. No capítulo 8, Neemias fez uma grande reforma religiosa em Jerusalém. O povo havia se perdido. O povo havia se desviado daquele bom momento de quando Neemias tinha chegado. E o povo precisava se arrepender. E quando Neemias chamou o povo ao arrependimento, o povo entendeu. Olhou, colocou a mão na consciência e começou a chorar. Mas já estava arrependido ali, já estava perdoado. Então, o Neemias fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está querendo dizer: olha, quando você alegra o Senhor,
quando você faz aquilo que alegra o Senhor, você está forte, você está no caminho certo. A alegria do Senhor realmente é a nossa força, não é a nossa alegria. Porque muitas vezes há uma diferença muito grande entre o que eu me alegro e o que Deus te alegra. Deus te alegra com a santidade. Nem todos nós nos alegramos em abandonar alguma coisa, fazer alguma renúncia para buscar a santidade. Mas nós reconhecemos que esse deve ser o caminho. E quando nós nos alegrarmos com a alegria do Senhor e conseguirmos alegrar o Senhor com os nossos atos, nós vamos ter cumprido, nós vamos ter vencido o desafio. Então é necessário refletir sobre o que traz alegria, sobre o que traz a alegria do Senhor sobre a sua igreja. E como uma igreja que alegra o Senhor se porta. Pois é para isso que uma igreja existe, para adorar ao Senhor e para servir ao Senhor, para alegrar ao Senhor. A igreja deve e pode ser um lugar bacana, um lugar agradável, um lugar acolhedor, um lugar de refrigério e até mesmo um lugar espetacular. Mas tudo isso só vai fazer diferença se, antes de tudo, a igreja caminhar de forma que agrade e alegre ao Senhor. Então, nós precisamos definir o que é alegria. O que é alegria? Primeiro, alegria é diferente de euforia. Euforia pode vir por uma série de motivos. Alguns conseguem momentos de euforia nas drogas, nas bebidas. E depois isso passa, se transforma em ruína. Alegria é diferente de entusiasmo. Entusiasmo quando você vê algo, olha, eu vou conseguir fazer. Alegria é diferente de gargalhada. Você pode encontrar gargalhadas até mesmo em um velório. Embora isso seja extremamente desagradável, nós encontramos muitas gargalhadas em velórios. Muitos confundem alegrias com esses sentimentos que eu citei. Mas também é muito comum a pessoa não só confundir a alegria, como buscar a alegria em lugares e atitudes erradas. Em vícios, mentiras, intrigas, rivalidades, imoralidades e até mesmo em maldades. Mas lembre-se uma coisa, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, não está escrevendo a uma quadrilha, a um bando de salteadores, não está escrevendo a uma igreja. Então, a igreja precisa alegrar o coração de Deus. Então, o que eu posso pensar sobre a igreja que alegra a Jesus Cristo? É uma igreja que tem uma certa postura. E quando eu estou falando de postura, modo de agir, eu não estou falando de posses, não estou falando de dons, de talentos, e muito menos de aspectos externos, mas de posturas que são louváveis e agradáveis a Deus. Então, a partir disso, eu quero apresentar a vocês 8 frases, que são os 8 desafios que eu tirei aqui para falarmos sobre o desafio de um discípulo. E eu gostaria que esses desafios fossem, inclusive, discutidos entre vocês. Seria um bom exercício a discussão desses desafios, tá? Adiante em grupo. Mas vamos lá. O primeiro desafio eu encontro no verso 2 a 4. Verso 2 a 4 diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. O desafio do discípulo cristão é ter uma unidade de propósito. Os discípulos não são iguais, vêm de vivências e de contextos diferentes, mas eles precisam ter unidade de propósito. Mas para isso é necessário você saber quais são os propósitos de Cristo para a sua igreja. Então nós vamos rapidamente dar um passeio na Bíblia até Mateus capítulo 16. Você está aí com a sua Bíblia aberta e deve mantê-la aberta durante todo o nosso estudo. Mateus capítulo 16, verso 17. Mateus 16, verso 17. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso. Falando sobre aquela revelação
que Pedro fez. Pedro, quando Jesus perguntou, e os homens me dizem que eu sou quem? E vocês, o que dizem a respeito de mim? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa afirmação, Jesus fala assim, então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós precisamos entender quais são os propósitos, os objetivos da igreja. A igreja, primeiro, ela vive sob a orientação de Deus. Pedro só conseguiu descobrir o que precisava descobrir mediante a orientação de Deus. A igreja é de Cristo, não é de ninguém, de homem algum. A igreja precisa ser edificada. O nome que a gente dá isso é discipulado. A igreja precisa ir ao mundo. As portas do inferno não podem impedir que o evangelho chegue ao mundo. Irmãos, nós estamos vendo agora uma crise ali no leste europeu. Mas é interessante que quando a cortina de ferro caiu, dizem que caiu, né? Que os países do leste europeu foram se abrindo, foram abandonando o seu sistema de governo anticristão e ateu e tudo mais. É interessante que aí que o normal seria pensar, então agora vamos entrar com tudo no leste europeu, vamos mandar missionários. Sim, devemos pensar dessa forma. Mas lá, quando os missionários chegaram lá, já havia cristãos sinceros, cristãos que estavam pregando o evangelho, já havia gente se convertendo, mesmo antes dos homens permitirem, vamos dizer assim, entre aspas, mesmo antes dos homens permitirem que o evangelho fosse pregado, o evangelho já estava sendo pregado. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem resistir à igreja de Cristo. Então, naquele momento, a igreja de Filipos precisava andar numa direção, precisava ter uma unidade de propósito. Mas naquele momento a igreja estava enfrentando uma certa dificuldade. Duas irmãs estavam ali em desacordo. Não sabemos qual era o motivo disso. Diz lá, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Isso é bom, nós não sabemos o motivo, sabe por quê? Porque podemos pensar, isso, né, é lógico, sem ferir nenhuma regra hermenêutica, nem nenhum princípio exegético, nós precisamos pensar o que fazia com que aquelas irmãs estavam andando em desacordo. Nós não sabemos, mas nós somos diferentes. Podemos vir até de lugares diferentes, de culturas diferentes, mas precisamos ter um propósito. Se somos a igreja de Cristo, o nosso propósito é adorar a Deus. O nosso propósito é glorificar o nome de Cristo. O nosso propósito é fazer o nome de Cristo conhecido. O nosso propósito é conhecer mais e mais o nome de Cristo. Mas havia um desacordo. E aquele desacordo, aquela desavença, estava atrapalhando o bom andamento da igreja, a ponto do apóstolo pedir para que outros irmãos intervissem na questão. Veja só o que o apóstolo Paulo diz no verso 3. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aquelas irmãs já haviam trabalhado junto, já haviam proclamado o evangelho, testemunhado do evangelho juntos. Aquelas irmãs já tinham feito, já tinham trabalhado para a igreja de Cristo. E tinham trabalhado junto, uma lado a lado com a outra. Mas houve alguma desavença. Houve alguma coisa que abalou a relação, a amizade. Mas o certo é que o apóstolo Paulo falou assim, olha, alguém precisa intervir, alguém precisa conversar com essas duas irmãs, alguém precisa promover a reconciliação. É interessante que lá em 1ª ou 2ª Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então, nós precisamos fazer isso. Então,
O primeiro desafio da igreja é ter uma unidade de propósito. O segundo desafio da igreja está aí no verso 3 também, até o verso 5. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Um dos desafios do discipulado cristão é firmar-se em certezas imutáveis. Muitas igrejas querem se firmar nas suas qualidades mais visíveis, na sua localização estratégica, ou até nas suas características próprias, tipo aquilo que os membros sabem fazer melhor lá fora. É inegável que nós precisamos desenvolver as potencialidades da igreja. É inegável que há muitos talentos que recebemos, que usamos lá fora, que podemos usar no seio da igreja, como organização, como liberalidade, como diligência no trabalho. Mas, acima de tudo, nós precisamos nos firmar naqueles princípios que são inegociáveis para a Igreja de Cristo. Vamos nos apegar em certezas que são eternas. E aqui, o apóstolo Paulo nos traz uma certeza eterna. E com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Isso é uma certeza eterna. A salvação em Cristo Jesus é uma certeza eterna. A igreja precisa se firmar nisso. O crente não pode viver aí com medo de perder a salvação. Ele tem que estar com medo, sim, de desagradar o seu Senhor, porque quem ama realmente a Deus fica triste por entristecer a Deus. Ele não precisa ficar com... Não é um medo do inferno que faz o crente trabalhar para o Senhor. É o amor a Deus que faz ele trabalhar para o Senhor. Então, quando nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, isso é prova do amor de Deus, isso é prova do cuidado de Deus. Então, nós precisamos se firmar em certezas como esta. Mas o apóstolo Paulo continua, verso 4 a 7, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Buscar, olha só, o desafio do discipulado é buscar maior proximidade com o Senhor. Vou repetir. Buscar maior proximidade com o Senhor. Normalmente, nós queremos as pessoas que amamos e gostamos por perto. Então, quero perguntar, você tem buscado se aproximar de Jesus? O profeta Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Precisamos estar sempre perto do Senhor. Porque é só perto do Senhor, e diz que Ele está perto de nós, diz assim: perto está o Senhor. É assim que termina o verso 5. Perto está o Senhor. Perto do Senhor eu tenho força para testemunhar. Perto do Senhor eu tenho com quem compartilhar as minhas aflições. Porque é interessante que depois que ele fala que perto está o Senhor, que ele apresenta a forma que devemos orar. A Bíblia, como sempre, é uma obra da mente de Deus. Então ela é perfeita. Ela diz assim, ó, perto está o Senhor. Então, aí diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Perto está o Senhor, para que possamos compartilhar os nossos pedidos, as nossas aflições. Mas perto do Senhor também temos paz, olha só.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Isso tudo porque perto está o Senhor. Então, um dos desafios do discipulado cristão é buscar maior proximidade com o Senhor. Você tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem frequentado a EBD? Isso faz com que você tenha mais proximidade com o seu Senhor Jesus Cristo. Mas há um quarto desafio também, que eu vejo aqui, verso 8 e 9. Esse capítulo 4 é cheio de versos fantásticos, né? E muitos deles nós decoramos. E o verso 8 e 9 é uma dessas partes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendestes e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus de paz, da paz, estará com vocês. Olha que coisa maravilhosa. Um dos desafios do discipulado é manter a mente e o coração purificado. Mente e coração. A mente, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, a nossa memória, mas o coração, os nossos sentimentos, aquela angústia, mas também aquela paz, os nossos sentimentos por Deus, pela nossa família, pelo nosso próximo. Não existe ninguém mais próximo a você do que o seu cônjuge, os seus filhos. Sejam purificados. Mas para isso é necessário saber, né, que como eu posso manter o meu coração purificado? Como eu posso manter a minha mente purificada? Salmo 119, eu queria ler com vocês. Salmo 119, verso 9. Você vai abrir aí a sua Bíblia. Salmo 119. Deixa eu achar aqui. Salmo 119, verso 9. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus pensamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como que eu posso manter o meu coração puro? É bom lembrar que puro é diferente de vazio, tá? Tem gente que está com o coração vazio. A palavra de Deus diz lá, Jesus dando um exemplo, que quando um espírito sai, né, e você limpa a casa, e se ela não é ocupada, ele volta com 7 piores, trazendo a ideia de que o segundo estado daquele homem é pior do que o primeiro, porque ele teve a oportunidade de ser liberto e teve um livramento, mas não convidou Jesus para morar no coração dele. Então, é bom lembrar, verso 8 diz, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, eu pensei nisso. É errado eu pensar isso, pastor? Aí eu vou mostrar para você esse verso. O que você pensou é verdadeiro? O que você pensou é respeitável? O que você pensou é justo? O que você pensou é puro? O que você pensou é amável? O que você pensou, você teria coragem de falar para mim? Teria coragem de falar para o seu pastor? Teria coragem de colocar na sua rede social? Se algum louvor existe, se é de boa fama, se é alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, um dos desafios do discipulado cristão é manter a mente e o coração purificado. O outro desafio, verso 10, o apóstolo Paulo elogia os filipenses aqui. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim.
Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Um dos desafios do discipulado cristão é despertar-se para a obra missionária. Essa igreja foi diretamente responsável pelo sustento do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Assim como a igreja de Antioquia da Síria, lá no capítulo 13 de Atos, separou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, a partir da segunda viagem missionária, a igreja que deu esse apoio foi a igreja de Filipos. Nós precisamos nos despertar para a obra missionária. O sexto desafio está no verso 11 ao 13. Talvez um dos pedaços mais conhecidos dessa carta. Quando diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Um dos desafios do discipulado cristão é viver acima das circunstâncias. Paulo, quando escreveu esse texto, estava preso. Paulo, quando escreve a Epístola de Filipenses, estava preso. Você vai procurar nos livros de estudos bíblicos, alguns fazem algumas divisões interessantes, cartas escatológicas, eclesiológicas, e Filipenses é colocado entre as cartas da prisão, porque Paulo escreveu quando estava preso. Mesmo assim, estando preso, ele nos mostrou que o cristianismo nos ensina e nos motiva a viver de acordo com princípios eternos. Nos ensina a viver por fé e não por vista. Não importa o tamanho da luta, mas sim a grandeza do nosso Deus. Assim, as lutas são apenas oportunidades para vitórias. O apóstolo Paulo diz: olha, eu posso passar por isso tudo, mas eu posso fazer isso tudo naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é que ele pode fazer o que ele quiser, mas que se Cristo está com ele, e Cristo estava com ele, e Cristo está com você, ele poderia passar necessidade ou ter abundância. Ele poderia ser perseguido ou ser bem recebido. Ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia. Ele não pregaria ou deixaria de pregar o evangelho por conta das circunstâncias, não. As circunstâncias não impediriam Paulo de pregar o evangelho, porque ele podia todas as coisas naquele que fortalece. E os cristãos de Filipos sabiam muito bem disso. Quando Paulo chega em Filipos, não há uma sinagoga sequer em Filipos, que era o ponto de contato. Ele estava usando, como judeu que era, como judeu conhecido que era, ele usava a sinagoga como ponto de contato. Chegava numa cidade, ia direto para a sinagoga, a partir dali ele pregava o evangelho. Foi assim em Tessalônica, foi assim em Bereia, foi assim em Antioquia da Pisídia, foi assim em Derbe, foi assim em várias cidades. Mas ali em Filipos não. As circunstâncias não deram a ele um ponto de contato. Ele criou o ponto de contato. Não deram a ele um púlpito, deram a ele uma cela. Não deram a ele um copo d'água e um lanche, deram a ele algumas chicotadas nas costas. Não colocaram ele em uma sala com ar-condicionado, colocaram ele num cárcere. Olha as circunstâncias. Mas ele viveu o evangelho acima das circunstâncias. E viveu com tanta intensidade o evangelho acima das circunstâncias, você pode conferir isso em Atos 16, que houve um terremoto. E ele também não se abalou pelo terremoto e não deixou que outros se abalassem. Porque, na verdade, o que poderia mover as estruturas daquela cidade não era um terremoto, mas sim o evangelho da graça de Cristo. Então, um dos desafios do discipulado cristão é viver acima das circunstâncias. O outro, o penúltimo desafio que eu quero propor para você, na vida cristã, está no verso 14 ao 17.
No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então, o penúltimo desafio do discipulado cristão, nesse texto, é investir na comunhão cristã. Eles investiram aqui na igreja. Eles investiram no Evangelho. A igreja de Filipos é talvez uma das mais pobres da Europa, num contexto ali difícil de perseguição, mas ela tinha comunhão em participar do sofrimento dos irmãos. Versos 14 e 15 diz: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Ou seja, eu passei por aí, eu sofri aflições aí, eles lembravam de tudo que o apóstolo Paulo enfrentou aí, mas quando saí dali, ia se sustentar como? Eu louvo a Deus, irmãos, por igrejas, por irmãos em Cristo que têm essa visão. Dão o seu dízimo, sustentam, mas sustentam também a obra. Aqui a igreja de Filipos investia, fazia um investimento. Costumo dizer que esse é um investimento na eternidade. Comunhão em suprir as necessidades. Verso 16 diz assim: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que vocês estão dando. Mas eu louvo a vocês, Paulo dizia, eu louvo a vocês, porque vocês estão investindo na obra. E por último, o último desafio do discípulo cristão é nutrir o coração com a mais profunda gratidão. Vou repetir o princípio antes de ler o texto, que o embasa. Um dos desafios do discipulado cristão é nutrir o coração com a mais profunda gratidão a Deus. Verso 18 diz: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou grato a Deus por vocês. E no verso 19, o apóstolo Paulo mostra a grande promessa que todos nós temos. Tome esse verso como uma promessa para a sua vida nesse domingo, nesse começo de semana, nessa semana que você está começando bem, porque está começando estudando a palavra de Deus. Verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Nutra o coração com a mais profunda gratidão a Deus. Nutrir é estar sempre alimentando. Nutrir o corpo é mais do que encher a barriga. Que eu posso encher a barriga de água e não estou nutrindo o meu corpo. Quando eu falo de nutrir, estou falando em dar àquele organismo, aquele sistema, porque às vezes você joga nutrientes na terra, né, para que a terra possa germinar, para que aquela semente possa vir com mais força, vir mais resistente a essa ou aquela praga. Então, nutrir é isso. Dar condições para que a planta se desenvolva. Então, nutra o coração com a mais profunda gratidão a Deus. Gratidão pelo sustento. Gratidão pelos amigos leais e fiéis. Aqui o apóstolo Paulo pede, no começo do capítulo,
E peço também a você, fiel companheiro, que se esforçaram comigo, juntamente com Clemente. Aqui ele cita o nome de Epafrodito. Gratidão pelos amigos leais e fiéis. Você é grato a Deus pelos amigos leais e fiéis que Deus lhe dá? Eu sou grato a Deus pela vida, pela amizade, pelo cuidado do pastor Domingos, da sua família, por mim e pela minha família. Agradecido a Deus, eu sou por isso tudo. Falei agora igual o Yoda, né? Troquei ali, botei o verbo na frente, né? Mas eu sou muito agradecido a Deus pela vida do pastor Domingos. Você é grato pela vida dos seus amigos, pela vida daquele amigo que te levou para o Evangelho, pela vida desse amigo que está te discipulando, pela vida do seu pastor. Gratidão a Deus pelo abundante e eterno cuidado de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Estão aí o que eu entendo serem os 8 desafios para um discípulo cristão. Eu vou repetir rapidamente. Ter uma unidade de propósitos, firmar-se em certezas eternas, buscar maior proximidade com o Senhor, manter a mente e o coração purificado, despertar-se para a obra missionária, viver acima das circunstâncias, investir na comunhão cristã, investir na Igreja de Cristo, nutrir o coração com a mais profunda gratidão a Deus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Quero agradecer a Deus a vida de cada um de vocês, a vida da Igreja Batista em Vital Brasil, agradecer ao pastor Domingos por essa oportunidade preciosa, honrosa, e dizer que é muito bom ser um discípulo de Cristo. E um discípulo busca fazer outros discípulos. Que esses estudos possam ter servido, possam ter instrumentalizado vocês a crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.